Glória a Deus, mais uma aula abençoada, mais um culto online onde nós estamos reunidos, conhecendo sobre as Escrituras, conhecendo mais da palavra de Deus, conhecendo mais e nos aprofundando na vontade do Senhor. Hoje vamos iniciar um módulo novo, que é a Escola dos Hebreus. Vamos falar sobre o povo mais feliz da terra, que é o povo hebreu. A partir dessa aula, a partir deste módulo, quero compartilhar com vocês princípios, códigos espirituais que nós aprendemos com o povo hebreu. E a Bíblia fala de comportamentos que eles tiveram que trouxe muito sucesso na vida deles. E nós vamos o que conhecer, nos aprofundar e meditar nas Escrituras. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe vocês que estão participando, pessoal do YouTube, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe Lília. Lília não, Vivian estar aqui pela primeira vez ao vivo. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Lembrando que eu vou deixar o link do nosso grupo nessa aula. Você que queira participar do nosso grupo de estudo, você entra no nosso grupo, lá você vai poder pedir as suas apostilas. Esse material vai ter apostila, mas eu estou montando ainda, tá, gente? A Escola dos Hebreus. E vai ter uma imersão também top das galáxias, tá bom? Pois a gente vai falando um pouquinho disso. Mas vamos orar para a gente começar a nossa aula. Pai, muito obrigado pela tua graça, bondade, misericórdia e oportunidade dada no dia de hoje. Obrigado por este culto online. Obrigado, Senhor, por cada aluno aqui presente, aqueles que ainda assistirão essa aula, aqueles que ainda participarão dessa aula, que o Senhor venha revelar a tua vontade, o teu querer e o teu propósito na nossa vida. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo, e tenha liberdade em nosso meio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os hebreus. Quem são os hebreus? Vocês acham que hebreu, israelita e judeu é o mesmo povo, sim ou não? Pode chutar, tá bom? Pastor, eu tenho que saber, não, pode ir no chutão. Judeu, israelita e hebreu é o mesmo povo? Sim ou não? Vamos lá. O que vocês acham? Porque quando a gente fala de judeu, de hebreu, nós temos a concepção que é a mesma turma. É tudo povo de Deus, não é? A Cris acha que sim. Hebreu, judeu e israelita é o mesmo povo? Sim ou não? A Cris acha que sim. O que vocês acham? Coloca aí no chat, para eu ver até onde vocês conhecem. Pode chutar se não souber. Ah, eu acho que é o mesmo povo. Ah, eu acho que é um povo diferente. Judeu, hebreu e israelita. É o mesmo povo, sim ou não? O que vocês acham? Vocês nunca nem pensou nisso? Ah, pastora, nem pensei. Kelly e Bianca acha que não. Então, vamos lá. Aqui, não sei quem é, acha que sim, acha que é a mesma turma. Vamos lá. Judeu. Judeu, quem é o judeu? O judeu é aquele que nasce em Jerusalém. Nasceu em Jerusalém. Peraí, gente. Nasceu em Jerusalém, é judeu. Ok? Beleza. Israelita. O israelita
A paz, Maria José, que Deus te abençoe. O israelita é aquele que o Senhor tem uma aliança, é, não só de antepassados, mas quem que é o israelita? Maria José já pegou. É o povo que nasce em Jerusalém, mas numa determinada localidade de Jerusalém, tá? Por quê? Jerusalém, e embora seja pertencente a Israel, né? Quando teve a divisão das tribos, quando teve a divisão das tribos lá no reinado de Roboão, a parte de Israel, a parte de Judá, ou melhor dizendo, eles pertenciam a quem? Aos israelitas, aos judeus, perdão. Deixa eu ativar o mudo aqui porque está dando ruído. Então, os israelitas é um povo de Deus, é um povo que é escolhido, só que eles moram em determinado lugar de Israel, tá? E os hebreus? Quem são os hebreus? Hebreus é o nome dado a um povo que sai do Egito. Aquele povo, quando estava no Egito, quem que era? Era o povo de Israel, o povo ao qual Deus tinha aliança. Mas o povo hebreu é o povo que sai do Egito e eles recebem esse nome. A primeira menção de um hebreu, a primeira vez que a Bíblia fala de um hebreu, está lá em Gênesis 14, versículo 13. Gênesis 14, 13. Vamos ver lá. A primeira menção de um hebreu. Diz assim, ó. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Então a Bíblia fala que Abraão, né, antes de se tornar Abraão, o próprio Abrão já era um hebreu. Por quê? Ele era um homem que tinha nascido na circunferência ali de Israel, porém ele fazia parte do povo que saía das águas, não do Egito. Era um povo que tinha aliança. Hoje, quem que nós consideramos os hebreus? O hebreu hoje se refere ao povo escolhido de Deus, tá? Seja israelita, seja judeu, seja gentil, nós somos gentis, né? Nós somos um povo que não nascemos em Israel, a não ser que eu tenha algum aluno aqui de Israel, que eu acho muito improvável, ou com ancestrais, né, de Israel, israelita, mas nós que somos descendentes da fé de Abraão, Isaque e Jacó, somos considerados hebreus, porque nós somos um povo que tem aliança, é o povo que crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e é o povo que saiu do Egito. Então, todos nós, essa aula não fala de um povo específico da Bíblia, essa aula vai falar da gente. Esse módulo de ensino é para nos ensinar. Por quê? Os hebreus, como povo de Deus, eles tinham princípios que diferenciavam eles dos outros povos. E é exatamente esses princípios, esses enigmas, esses códigos que eles tinham que fizeram deles o povo mais feliz, mais próspero, mais forte e com sucesso na terra. Então, quem que é o hebreu? O hebreu é aquele que serve a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que tem uma aliança com ele. Só que esse povo possui segredos no comportamento que faz deles o povo mais feliz, mais próspero, mais abundante, mais forte, com mais sucesso na terra. Então, nós precisamos aprender isso. Abre lá tua Bíblia em Mateus 11, 25. Já grifa esse versículo. Porque às vezes você fala assim, pastor,
Mas ali não está, não é todo mundo para ser abençoado? Não, não é todo mundo que é para ser abençoado. Porque a bênção, muitas das vezes, ela é escondida e ela tem que ser o quê? Procurada por aquele que deseja. Por que que não é todo mundo que tem o mesmo resultado? Imagina você na sua igreja. Não é todo mundo que tem um resultado dentro de uma igreja, dentro de uma determinada denominação, dentro de um determinado sistema. Talvez tem gente que está crescendo, está avançando, e você fala: o que está acontecendo de errado comigo? Existem segredos da Bíblia que precisam ser descobertos. Mateus 11:25 fala assim, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Então, tem coisas, tem princípios, enigmas, segredos que Deus esconde para revelar a pessoas específicas. Qual tipo de pessoas? Aquelas que querem descobrir os segredos de Deus. Então, você que está participando do estudo, você que gosta de aprender com o Senhor, você que gosta de aprender com a palavra, você é uma pessoa que vai receber uma revelação diferente dos outros que não quer nada com nada. O que que isso vai fazer de diferente na sua vida? Vai te fazer alcançar lugares, conquistas, vitórias que outro não alcançou. Porque existem segredos que o Senhor revela a pessoas que são que instruídas. Então nós temos que nos atentar à palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a descobrir os segredos. O primeiro segredo que nós vamos explorar dos hebreus é a quebra da maldição da mulher de Ló. Quebra da maldição da mulher de Ló. Você que tem suas anotações, anota aí. O que que é essa maldição da mulher de Ló? É a maldição de olhar para trás. Queridos, aprenda uma coisa: olhar para trás não é um comportamento. Olhar para trás é uma atitude espiritual que às vezes você tem involuntariamente, sem perceber, porque tem um mal agindo na sua vida. Nós vamos explorar essa maldição que acontece nas pessoas e elas nem percebem. Abre tua Bíblia no livro de Gênesis 19. Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 26. Diz assim, ó. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Maria José perguntou: podemos dizer que está no inconsciente, pastora? Sim. Por quê? Alguns comportamentos nós temos inconscientemente porque nós somos influenciados por esse espírito. A influência demoníaca na nossa vida, como que ela acontece? Ela nos induz a ter um tipo de comportamento que às vezes a gente nem percebe. Por isso que a Bíblia fala o quê? Que nós temos que estar o quê? Vigilantes. Olhar o seu comportamento se ele está de acordo com a Bíblia. Queridos, e isso é uma linha muito fina. Talvez você vigia no teu comportamento, mas você não vigia na sua boca. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito enérgica e eu tenho dificuldade de vigiar a minha boca. Tem hora que eu solto semente que eu não devia soltar. E isso é erradíssimo. É errado, atrasa minha vida, amarra minha vida. Eu sei, eu ensino, eu prego isso, mas é uma debilidade que eu luto.
Porque eu não vou pagar de santa aqui se eu não sou, né? Por quê? Para mostrar que tem coisa que é inconsciente, comportamental. E o comportamento ele começa aos poucos. As pessoas que estão sendo influenciadas por essa maldição de olhar para trás, ela não percebe que ela começa e não termina. Que ela, tudo que ela faz, ela retrocede ao invés de ela avançar. Porque olha só, a história da mulher de Ló, ela carrega princípios muito importantes para o desenvolvimento da nossa fé. Por que que eu vou trazer princípios aqui na escola dos Hebreus? Porque o que nos faz vencer são os princípios. Se você conhecer o princípio e obedecer, você rompe na tua vida. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer: por que que essa mulher virou estátua de sal? Por quê? Ah, porque ela olhou para trás. Tá, mas por que que ela olhou para trás? Primeiro ponto que a gente tem que analisar. Ela saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, mas a cidade não saiu do coração dela. Ou seja, ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. E isso acontece quando eu e você não renuncia de verdade. Porque pessoas que têm que fazer uma renúncia e elas não fazem, o que é que acontece na vida dela? Ela começa a carregar um mundo, carregar aquilo que ela tem que renunciar dentro do seu coração. E olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 2. Vai lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 João 2, 15 ao 17. Diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Cadê? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. O que que é concupiscência? Concupiscência, desejo, tá? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, por que que ela olhou para trás? Porque ainda ela amava aquele lugar. Ela amava aquelas pessoas. Ela amava aquelas amizades. Ela amava aquele ambiente. Por que que talvez eu e você tá retrocedendo, sendo vítima, portador dessa maldição da mulher de Ló? Porque estamos olhando para trás. Estamos apegados àquilo que o Senhor não ama. E uma pergunta para você refletir: eu amo o que o Senhor ama ou eu amo o que o mundo ama? A gente tem que pensar nisso. Porque aonde estiver o teu coração vai estar o seu tesouro. Paz, Jacira, paz a todos que entraram aí na aula, que Deus abençoe vocês. Então, aquela mulher, primeiro ponto, ela olhou para trás porque a cidade não saiu do coração dela. Tá? Por que que tem gente que você fala assim, ai, pastora, fulano estava tão firme na igreja, por que que fulano caiu? Porque ele nunca se converteu. Não foi um deslize. O mundo não saiu daquela pessoa. Porque quando você tá firme, você vai lutar e você vai fazer de tudo para você não perder aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Essa é a realidade. Por que que essa mulher virou estátua? Segundo ponto. Porque ela andou para frente, olhando para trás. Ela avançou, olhando para trás. E assim, queridos, ninguém avança. Olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 9, 62. Lucas 9, 62.
Diz assim, ó. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que pega no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para entrar no reino tem que ter aptidão. E qual que é o quesito da aptidão? Parar de olhar para trás. Tem gente que às vezes está com Deus, mas está com dó do que está renunciando. Está com dó do mundo que está deixando para trás. Está com dó do que aparentemente está perdendo. Ah, eu estou perdendo. Eu já ouvi muito isso. Já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, pastora, para mim, pastora, eu não vou me batizar porque senão eu vou perder minha juventude. Aí eu falei assim para ela, então, se você vai perder a sua juventude, para onde a tua alma vai se Jesus voltar hoje para você? Se você está no pecado, se você está na farra, se você conhece a palavra e tá pecando. Como que a gente perde andando com o Senhor? Queridos, aprenda uma coisa: ninguém perde em obedecer a palavra. Ninguém perde em obedecer a palavra. Mas aprenda uma coisa: você que conhece a palavra e olha para trás com saudade do mundo, não está apto para o reino de Deus. Não está apto para morar no céu. Porque se o nosso coração é do Senhor, se o nosso coração tem a eternidade, nós não vamos ficar distraídos com as coisas do mundo. O mundo não vai ser chamativo para nós, tá? Terceiro ponto, porque essa mulher virou estátua. Ela desprezou o cuidado de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Abre lá em Gênesis 19:15. Ninguém cai do nada, tá? Ninguém, ninguém cai do dia para a noite. A pessoa, quando ela cai, ela já foi avisada, ó, muito tempo. E ela não é inocente. Ah, mas a carne é fraca. Ela pode ter sido fraca, mas não foi por falta de aviso. Por quê? Porque Deus, ele cuida de quem é seu. Olha Gênesis 19:15, o que que a Bíblia fala? Que antes dessa mulher sair daquele lugar, olha o cuidado de Deus com ela. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Eles estavam demorando. O anjo falou assim: Ó, Deus vai acabar com essa cidade, vai acabar com tudo. O que que eles fizeram? Ah, tá bom, espera aí que eu vou lhe pegar minhas coisas. Eles começaram a demorar tanto que o anjo do Senhor pegou na mão deles para arrastar para fora da cidade. Agora imagina, a cidade que você mora, Deus te dá um aviso. Ó, essa cidade vai ser destruída com fogo. E é para você sair e não olhar para trás. Aí, além de você ficar demorando, o anjo do Senhor vem arrancar você da sua casa. Olha o cuidado. Olha a vontade que Deus estava em salvar a vida daquela mulher. Mas qual que foi o comportamento dela? Olhar para trás. Desprezar aquilo que Deus estava fazendo. Então, isso daqui é um recado para mim, para você. Qual o recado para nós? Um recado de que eu e você tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos desprezando da parte de Deus. Que talvez Deus está te alertando
Deus está usando com você misericórdia. Deus está usando com você graça e você está agindo com desprezo. Cuidado, tá? A misericórdia de Deus e a graça, quando nós conhecemos, elas são limitadas. Não vai achando que a graça de Deus é para você nadar de braçada no pecado, porque não é assim, não. Ah, eu vou pecar o quanto eu quiser e quando eu ficar velho, eu me conserto. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Você, por acaso, sabe se vai dar tempo de você se consertar? Por isso que eu e você tem que andar o quê? Pronto. Pronto, porque se o nosso Senhor voltar hoje, vai ser a nossa única chance. Amém? Então, a maldição da mulher de Ló é se apegar naquilo que o Senhor não ama e andar para frente olhando para trás. Como que eu vou romper com isso da minha vida? Como que eu rompo com essa maldição? Filipenses 4:13. Vamos lá. É conhecido esse versículo? É, mas o povo não vive ele. Filipenses 4:13. Vamos ver. Diz assim, ó. Deixa eu ver se 3:12, perdão, queridos. Eu coloquei errado. 3:12. Filipenses 3:12. Vou arrumar aqui, depois eu vou arrumar lá na apostila. Filipenses 3:12 ao 14. Diz assim: ó, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ou seja, o apóstolo Paulo fala assim: ó, não consegui ainda, mas eu prossigo para alcançar aquilo que, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo, eu continuo nesse tempo presente ainda procurando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Olha o código que ele passa para a gente. Passado eu esqueço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, pastor, eu não consigo me libertar do passado, eu não consigo esquecer, porque você não sabe o que eu passei. Ora ao Senhor. Vai ter escola de cura, entra na escola de cura para você arrancar esse passado aí penoso do teu coração. Estou preparando um módulo poderoso, grupo fechado da escola de cura, ministração de cura interior. Nós vamos, nós vamos aprofundar em perdão. Porque passado tem que ser esquecido. Ah, mas eu não consigo esquecer, eu sou humano. Então você vai ter que se sujeitar ao Senhor para Ele apagar da tua memória o teu passado de dor. Isso é uma unção, unção de Manassés e Efraim. Ele apaga do meu passado, apaga de mim o meu passado de dor. Ele apaga o meu sofrimento e ele me faz crescer na terra da aflição. Ele me faz o que? Ressignificar a minha história. Então, o apóstolo Paulo fala o quê? Como que eu rompo com a maldição da mulher de Ló? Esqueço do passado e avanço. Avançar é tempo presente. Você não pode ficar paralisado. Avanço para o que está diante de mim.
prossigo para o alvo, ou seja, ele, numa atitude presente, ele já está indo para o futuro, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aprenda uma coisa. O que que você tem que analisar na sua vida para romper com essa maldição? Eu quero que você responda para você, se você quiser colocar aí no chat, também pode colocar. O que é que está te impedindo de avançar? O teu passado, o teu presente ou o medo do futuro? O que é que está te impedindo de avançar? O que você passou, que você não consegue esquecer? O teu tempo presente, você está vivendo hoje, você não consegue andar para frente, está paralisado. Ou é o medo do futuro? Porque Paulo nos dá a deixa para esses três causas. Presente eu vivo, no presente eu avanço, no presente eu prossigo, mas passado eu esqueço e meu futuro eu vou construir com a minha atitude. Por que que tem pessoas que estão vivendo na derrota? Porque não estão construindo o futuro que elas desejam. E por que não está construindo nada? Porque está paralisada no tempo presente. Paralisada. Anota essa frase aí. Quem olha para trás fica paralisado. A Cris, ó, ela está com medo de avançar para o futuro, que está impedindo ela de romper o futuro, principalmente com esses acontecimentos políticos. Mas vamos mudar o pensamento, Cris. Tá, eu tenho medo do futuro com o rumo que está acontecendo, eu tenho medo do caos que está se formando. Tem que aprender a confiar no Senhor. Porque se você é salva, o futuro é aquilo que você precisa. O Apocalipse é a tua esperança. Porque quem é salvo entende que no tempo futuro o justo viverá pela fé. E é essa fé que vai te dar galardão, é essa fé que vai te sustentar, é essa fé que vai te proteger. Se o Senhor, ele é teu Senhor no tempo presente, e é o Senhor que jogou o teu passado no mar do esquecimento, ele não vai ser o teu Senhor no futuro? Quando nós pensamos demais no futuro, falamos de ansiedade. Quando pensamos demais no nosso tempo passado, falamos de depressão. Mas quando paralisamos o nosso presente, o que que acontece na nossa vida? Não conseguimos romper. Então, ai, pastor, eu tenho medo do fim do mundo, o mundo está acabando, o mundo está acabando, irmãos. O mundo está acabando, tudo vai piorar. Vai se levantar o anticristo. Jesus está voltando, mas se você é salvo, isso indica que você logo vai estar com o teu Senhor. Ponto final. E se tiver uma tribulação, se você chega a passar, lembre que o Senhor é contigo até os confins dos tempos. É uma promessa. Nós não podemos nos esquecer da promessa do Senhor na nossa vida. Amém? Abre lá no livro de Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65, versículo 16. Isaías 65, 16 e 17. Grifa aí, porque é uma promessa, tá? Grifa esse versículo na tua Bíblia e escreve do lado promessa. Porque às vezes você não sabe, você grifa, você não sabe nem o que aquele versículo significa. 16 e 17, diz assim, ó. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos.
Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aleluia! O Senhor cria, grifa isso aí, eis que eu crio céus novos e nova terra. Essa promessa é para quem avança. Essa promessa não é para qualquer um. Pastora, por que não é qualquer um que toma posse da promessa? Porque não é todo mundo que avança. Tem gente que paralisa. Mas quando você avança, Isaías 65, 16 e 17, meu povo. Tá? Quando você avança, essa promessa se cumpre na sua vida. Promessa dos que avançam. Deus começa a criar coisas na sua vida. Você provoca os milagres criativos de Deus. O que é um milagre criativo? Ele cria, são manifestações da presença de Deus, que desafia a medicina, que desafia a ciência. Isaías 65, versículo 16 e 17. Isso. Milagres criativos é aqueles que desafiam a lógica humana. Ah, eu não tinha, Deus criou. Deus criou uma porta para você entrar. Deus criou um cargo para você tomar posse. Deus criou um órgão que você estava debilitado, apodrecendo em você. Deus criou uma restauração. Deus criou uma oportunidade. Deus criou uma situação para te abençoar. Milagres criativos são manifestações da presença de Deus que contradizem a lógica humana. Quem que vive isso? Quem avança. Somente aqueles que avançam. São situações em que o impossível se torna possível. Por quê? Porque Deus intervém para restaurar aquilo que estava perdido. Por isso que eu e você tem que se livrar dessa maldição da mulher de Ló. Tá? E como nós nos tornamos imparáveis? Como que eu me torno essa pessoa imparável? Vencendo uma batalha na mente. Porque a maldição da mulher de Ló é um espírito que se instaura na mente das pessoas. Antes de você parar em qualquer área da sua vida, o diabo vai fazer você parar aqui, ó, na sua mente. Porque toda batalha começa na mente. Toda vez que uma pessoa se paralisa em áreas da sua própria vida, ela sinaliza que ela está sob ataque. Vamos ver, vamos supor, tem área da tua vida que não está andando. Que isso está sinalizando? Você está sob ataque. E aonde é esse ataque? Na mente. Tá? E a arma para essa guerra não é oração. Mas o que? Uma nova mentalidade, uma nova frequência para você ouvir e pensar coisas diferentes. Você tem que mudar a mente e você tem que mudar aquilo que você ouve para você vibrar em outra frequência. Deixa eu ver aqui. Amém. Pastora, tenho visto isso no tempo atual, que o Senhor tem nos dado ferramentas para termos crescimento neste tempo, verdade, tempo oportuno. Você está nos ensinando a usar as armas, as ferramentas certas no tempo certo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ao invés da gente parar, porque está sob ataque, é o quê? Lutar. Lamentações 3:21, versículo conhecido. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na sua mente tem que ter aquilo que te dá esperança. Então, assim, ó, a nossa guerra na mente é uma guerra constante. Não é uma luta que vai vir hoje e depois vai parar. Não, às vezes você está lutando aqui na mente, aí você começa a pensar no que te dá esperança. Chega um pouquinho mais à tarde, você já está pensando em coisa ruim de novo. O que que você faz? Traz a memória o que te dá esperança de novo.
Aleluia. Pastor, a forma de trabalhar a mente é verbalizar a palavra de Deus. Um ótimo exercício para a mente. Não só verbalizar. O verbalizar é bom que você dá comandos. O comando de voz faz você ouvir uma afirmação. Você já viram aquela experiência da água? Que quando uma pessoa bebe água e ela fala coisas boas, a água ela faz uma determinada forma nos seus cristais. E quando ela fala coisas ruins, os cristais da água, elas mudam. E aquilo faz o quê? Mal para as nossas células. Então, assim, se as nossas palavras faz mal para a água, que vai afetar as nossas células, imagina para a nossa vida. Por isso que a guerra, gente, para controlar a boca é o quê? Controlar a mente. Eu luto muito com isso, muito. Porque tem coisa que você vai ver, você vai querer falar, a tua mente vai entender a realidade, mas aí você vai ter que ser o quê? Espiritual. Espiritual. Anota essa frase aí, ó. Lutas que começam na mente paralisam o todo, mas lutas que vencem na mente transformam o todo. Qual o tema desse estudo? Escola dos Hebreus. Estamos estudando o primeiro segredo da Escola dos Hebreus, a quebra da maldição da mulher de Ló. Nós vamos ter vários segredos e depois nós vamos ter uma imersão, tá bom? Que eu nunca fiz. Poderosíssima. Escola dos Hebreus. Frequência. Depois eu vou achar o vídeo da água e vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo, tá? Então, luta que começa na mente. Por que que a luta começa aqui? Porque se parar aqui, você para tudo. Para o teu corpo, para o teu ânimo, para a tua fé, para tudo. Mas luta que você vence na mente, você transforma o todo. Vai ter apostila. Tô formando a apostila, tá? Não vai ser cara, gente, R$ 15. Preço de lanchinho, cheeseburger. Escola dos Hebreus. Lutas que começam na mente paralisam todo, mas lutas vencidas na mente transformam todo. Glória a Deus. Amém? Então, independente da área que você está tendo dificuldade hoje, entenda uma coisa: o diabo quer te fazer olhar para trás. Para quê? Para instalar uma maldição em você e isso se tornar um ciclo. Porque a maldição instalada ela vai querer se repetir. Um ciclo de derrota, um ciclo de olhar para trás, um ciclo de desistência. Talvez você começou muitas coisas, você olha para trás, você desiste. Talvez você começou há muito tempo a andar com Deus, mas você tem olhado para trás, tem parado na metade do caminho. Tem pessoas com o ministério parado olhando para trás. Não é porque ninguém está parando. Entende uma coisa? Quando você olha para trás, não é o diabo te parando, é a sua decisão. É você paralisando você. Porque tem coisa que o diabo ele vai querer me influenciar, mas eu decido se eu vou deixar ele me influenciar ou não. Eu decido se eu vou parar ou não. Vocês acham que eu não passo esse tipo de luta? Acho que é uma das lutas que eu mais passo. É a vontade de parar. Tem dia que meu marido fala: Nossa, como você pregou bem hoje, como que você foi uma benção. Aí eu falo para ele assim: Eu não queria nem ir. Aí ele fala: Mas é aí que Deus gosta. Dia que você não quer nem ir na igreja, você vai lá e prega. Você vai lá e faz. Você engana o inimigo. Tem dia que ele fala: Nossa, quem olha eu de longe fala: Arrasou, vamos embora. Mas por dentro eu tô igual o Galvão Bueno. Acaba, pelo amor de Deus. Desse mod. Tô assim. Mas eu tô indo, tô enganando o inimigo, porque não interessa o que eu sinto. Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. E quando eu creio, eu entendo o que eu tenho que fazer. Peraí, o diabo tá tentando me parar? Que não.
Vamos com dor, vamos arrastando, vamos capengando, vamos querendo desistir, vamos desanimado, a gente vai animando no meio do caminho. Nós vamos nos animando no meio do caminho. Porque se você ficar paralisado, se você parar, nada vai andar na tua vida. Nada. E aí você perde tempo, perde sua vida, perde experiência com Deus. E algumas coisas que nós perdemos, elas se tornam o quê? Irrevogáveis na nossa vida. Talvez você está perdendo tempo no teu ministério. Já era para você ter começado, mas de ficar olhando para trás, ficar olhando para o lado, ficar achando, acho que é o tempo, acho que não chegou o tempo. Vai chegar quando o teu tempo? Quando Jesus voltar, o tempo de Deus está acelerando. Então, nós temos que andar de acordo com o tempo de Deus. Amém, meus queridos? Alguma pergunta sobre a aula de hoje? E nós vamos lá. Não serão aulas extensas, tá? As nossas aulas, mas serão profundas. Semana que vem a gente vai falar do segundo princípio, segundo segredo. Então vamos orar? Já vai ligando sua câmera para a gente tirar uma foto bonita. Hoje tem como tirar foto hoje. Hoje eu estou no computador. Vamos orar ao nosso Deus. Deixa eu ver quem é. Responde aí para mim no grupo. Quem é casado, quem é solteiro? Coloca aí, casado, solteiro, casado, solteiro, casado, solteiro. Por quê? Porque a nossa próxima imersão vai ser a escola dos Hebreus para os casais. Uhul! Escola dos Hebreus para os casais. Os códigos e enigmas para os casados. Acho que vou fazer um para os solteiros também, hein? Não tem problema que o marido não é crente. Você põe ele lá para ouvir. Fala, vamos participar de um negócio. Tá? A gente vai ter uma imersão. Vamos fazer uma escola dos Hebreus para os solteiros? Porque às vezes você é solteiro, você escolhe gente errada para tua vida. Tem solteiro que é igual curva de rio. Só arruma enrosco. Misericórdia. Vou fazer uma escola dos Hebreus para os solteiros. Top. Então vai ser top, hein, minha gente? Vamos orar. Vamos orar. E vem aí uma escola dos Hebreus para casados e depois para os solteiros. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço, te louvo por esta aula, te louvo por cada aluna aqui presente e aqueles que ainda assistirão essa aula. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor arranque do nosso meio essa maldição de olhar para trás, essa maldição de estar paralisado, estacionado, preso em lugares do qual o Senhor não nos mandou parar. Preso, Pai, a circunstância, pessoas, situações, a dogmas, a crenças da qual o Senhor não nos mandou parar. Peço, Pai, que o Senhor venha romper, traga uma nova mente para essa pessoa, traga um novo espírito, traga um novo ânimo, que essa pessoa, Pai, seja fortalecida no seu interior, para que ela venha avançar, para que ela venha romper e conquistar coisas novas. Que o Senhor, ó Pai, crie oportunidades de milagres, que os milagres criativos do Senhor venham estar à tona sobre a vida deste povo, que em nome de Jesus eles venham experimentar os resultados desta aula e que a partir do momento que eles avançarem, ó Pai, milagres sejam criados para cada um deles conforme as vossas necessidades, em nome de Jesus. É assim que eu creio e profetizo. Amém, amém, amém. Amém? Você recebe? Eu recebo. Vamos tirar uma foto bonita. Deixa eu achar aqui. Vai. Vamos para a foto. Liga sua câmera. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Sorriso no rosto. Vai. Tirei. Gente, beijo no coração.
Fica com Deus, todos vocês. Até semana que vem, em nome de Jesus. Tchauzinho.